Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilem, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já. Seja você sempre muito bem-vindo ao Conexão Saúde, conteúdo útil, de qualidade e sempre muito seguro aqui com a gente toda semana. Quero saber se você aí sabia que os brasileiros descendentes de espanhóis têm apenas alguns dias para solicitar a cidadania espanhola. É isso mesmo. O prazo da Lei da Memória Democrática termina no dia 21 de outubro de 2025. A legislação abriu essa oportunidade histórica para filhos, netos e até bisnetos de espanhóis garantirem o tão sonhado passaporte europeu, sem precisar morar na Espanha, sem perder a nacionalidade brasileira. É no programa de hoje que vamos juntos explicar quem tem direito, como funciona esse processo e quais cuidados você precisa ter para não deixar essa oportunidade passar. Quem explica na realidade é ela, que é assessora migratória, especialista em cidadania espanhola, Thaís Veiga. Seja muitíssimo bem-vinda ao nosso programa. É uma alegria falar desse assunto tão importante que gera muita qualidade de vida, bem-estar e saúde para quem tiver, né, e buscar o passaporte europeu, com certeza. Com certeza. Pri, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente com vocês no Conexão Saúde. E olha, a gente já quer saber o que é essa lei da memória democrática, qual que foi o objetivo dela? Pri, eu vou contextualizar rapidamente. Segundo a legislação espanhola, só o filho do espanhol tem direito à nacionalidade espanhola. E mesmo assim, é necessário que os pais reconheçam essa cidadania até o filho completar 21 anos em um consulado espanhol. Uma vez que não foi feito isso, esse filho perdeu a cidadania espanhola. Com a Lei de Memória Democrática, tem direito a recuperar a cidadania espanhola o filho do espanhol, o neto, o bisneto de um espanhol. A Lei de Memória Democrática, na verdade, ela vem para honrar os espanhóis que precisaram se refugiar da Espanha lá no início do século XX. No início do século XX, a Espanha estava passando por uma guerra muito sangrenta, a Guerra Civil Espanhola, e os espanhóis, eles precisavam fugir devido a perseguições políticas, fome, escassez. Então, o governo espanhol entendeu que precisava devolver a honra das pessoas que precisaram viver fora da nação espanhola, pelo menos, ao menos, passar aos seus descendentes a nacionalidade espanhola. Então, a Lei de Memória Democrática surge assim, e ela tem data estipulada para início, que foi em 21 de outubro de 2022, e data estipulada para término, 21 de outubro de 2025. E não haverá prorrogação nem outra oportunidade. É uma exceção, foi algo histórico, é um presente para os descendentes de espanhóis. Então, quem que pode solicitar a cidadania? Como que eu sei que eu sou uma cidadã, uma descendente espanhola? Sim, quem pode solicitar a cidadania é o filho, o neto ou o bisneto do espanhol. Você sabe, quando você tem essa história familiar, na certidão de nascimento do filho de um espanhol, vai estar lá, filho do senhor Adolfo Pérez, nacionalidade Múrcia, Espanha. Ele sabe que o pai dele é um cidadão espanhol. É assim que nós identificamos. Então tem muita gente em casa que no fundo sabe que teve um avô, uma avó, uma bisavó espanhola ou um avô espanhol, independente dos lados da família. Então essa pessoa que hoje, acredito eu, tenha que buscar
com rapidez essa cidadania espanhola, porque a gente sempre escuta, né? No meu caso, é de italiano, a gente sempre fala que das nossas descendências, portuguesa, italiana, e no caso do espanhol deve acontecer a mesma coisa, as pessoas sabem que são. A mesma coisa, são histórias familiares, né? Todos nós ouvimos desde criança, sou descendente de espanhol, sou descendente de português, sou descendente de italiano. E quais são esses documentos necessários para dar entrada no processo? Como que é a prática desse processo? Sim, Pri, o processo, vale ressaltar que ele é feito totalmente aqui no Brasil, no consulado responsável pelo seu estado. No nosso caso, moradores do estado de São Paulo, o nosso consulado fica na capital, São Paulo. E os documentos necessários são a certidão de nascimento do espanhol e a certidão de nascimento dos descendentes desse espanhol até chegar no nosso nascimento. E também, Pri, é muito importante ressaltar que essa certidão de nascimento do espanhol não é um simples documento antigo, aquele velhinho que a gente tem guardado, né, numa gaveta em casa. Não, é a certidão de nascimento espanhol emitida lá na Espanha pelo cartório competente nos últimos 12 meses. Sem esse documento, não é possível dar entrada no processo de cidadania espanhola. Mas, Thaís, por exemplo, eu sei que eu sou descendente de espanhóis. Correto. Mas eu não tenho documento e não tenho como achar esse documento. Como que eu faço? Você tem essa equipe? Como é que, né? Porque eu acho que esse é o grande X da questão, alguém que consiga esse documento pra gente. Você está falando com a pessoa certa. Você eu consegue? Busco esse documento para você na Espanha em tempo real. Pri, eu tenho uma equipe de Campana na Espanha pronta para buscar o documento. Agora parece que ficou mais fácil. Sim. Porque muitas vezes a gente sabe que a gente mas a gente precisa de alguém, né, para buscar isso pra gente. Então, a assessoria migratória, você que é especialista, né, na assessoria migratória espanhola, em cidadania espanhola, faz todo esse trabalho. Faço todo esse trabalho. Eu cuido de todo o processo de cidadania, Pri, desde a busca da certidão de nascimento da Espanha, até todos os trâmites consulares, até o dia que eu vou entregar na sua mão a sua certidão de nascimento espanhola. E aí eu consigo aqui, ó, o tão sonhado passaporte europeu. Aqui, eu vou mostrar para nossa audiência. Mostra, por favor. Esse é de um dos seus clientes, Thaís? Isso, esse é de um dos meus clientes. E é o passaporte espanhol, certo? Estamos aqui com o nosso passaporte do Brasil, com o passaporte espanhol. Então, a pessoa que está em casa, que sabe que é descendente, ela pode te buscar, porque o prazo está aí, dia 21 de outubro. Estamos bem no limite. Dá tempo mesmo de colocar um processo, entre aspas, no ar? Dá tempo, Pri, dá tempo, porque eu tenho uma equipe de prontidão. Eu tenho uma equipe treinada, com olhar aguçado, preparada, com técnicas de busca, com técnicas de conhecimento de todos os desdobramentos do processo de cidadania espanhola. Se for um amador, eu sinto informar, não dá tempo. Conseguir. Hoje, todos os cartórios na Espanha, eles estão trabalhando com superlotação. Muitos deles já não atendem mais presencialmente. Você bate a porta e eles não atendem mais porque eles só estão atendendo com agendamentos prévios e só tem agendamento para novembro. Então, é necessário uma pessoa especializada, uma pessoa que consiga abrir portas, que conheça o caminho correto. Não dá para esperar, não dá para deixar para depois. O momento é agora. O momento é agora, a gente precisa valorizar essa oportunidade, porque é mais do que ter especificamente o passaporte físico espanhol, não é isso. É você trazer de volta a sua história, a sua essência da sua família. Além, a gente pode falar no próximo bloco dos benefícios de um passaporte europeu e de um passaporte espanhol. Acredito eu que são inúmeros benefícios, certo, sim, Thaís? Sim. Pri, e como você bem disse, é mais do que um passaporte, é um legado familiar. É honrar a memória dessas pessoas que vieram fugindo da fome e da guerra e construíram suas vidas aqui. E saber que esse passaporte, ele vai ficar na sua família
para sempre. A partir do momento que você conseguiu, seus filhos também terão essa oportunidade. Seus filhos, seus netos, seus bisnetos, enquanto existir um descendente seu no planeta Terra, ele será cidadão espanhol. Porque você tomou uma atitude e decidiu honrar a memória da sua família. É um legado familiar. Muito bom, Conexão Saúde hoje com informações importantíssimas. A gente continua porque a audiência já mandou muitas perguntas, acabei de receber aqui da produção perguntas da nossa audiência. A gente responde com ela, Thaís Veiga, assessora migratória, especialista em cidadania espanhola, no próximo bloco. E iniciamos os nossos quadros de saúde. Vamos lá? Quem inicia é ele, que é médico neurologista, Dr. Ilan Rodrigues, do Instituto de Saúde Especializado. Ao longo deste mês de setembro, ele compartilhou conselhos importantes para cuidar da mente e valorizar a nossa vida. Hoje chegamos à última orientação, que é a transformação do ambiente. E lembre-se, quando as nossas emoções pesam, é importante sempre procurar apoio. Falar, com um profissional, um amigo, ligar para o CVV, relembrando o número 188. Você não precisa enfrentar nada sozinho. Setembro Amarelo, mais uma dica do Dr. Ilan. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ilan Rodrigues, o Neurosincero, e eu tô aqui com a quarta neurodica do nosso mês de setembro, o nosso Setembro Amarelo, mês importante para campanhas de prevenção ao autoextermínio. A gente já falou de 3, lembra que são cumulativas, tá? Não é para você fazer só uma ou só outra, não é uma questão de múltipla escolha, você deve, na medida do possível, acumular essas dicas. Quanto mais a união faz a força, quanto mais dicas úteis você está colocando em prática, melhores vão ser suas chances no combate à depressão, beleza? Então, lembra, respiração profunda, técnicas de respiração profunda nos momentos de crise. Como evitar a crise? Você precisa diminuir o seu excesso de tempo ocioso, porque tempo ocioso em excesso acaba sendo, infelizmente, oficina para pensamentos negativos. Mas você também não deve preencher com excesso de trabalho para não acabar alimentando estresse e uma fuga da origem do problema, quando na verdade você tem que combater, aprender a lutar contra e não fugir. Terceira dica, como você preenche esse tempo livre? Novos hobbies. Com novos hobbies vem novas pessoas, novas conexões, novos vínculos sociais. Você vai começando a praticar coisas que vão ser terapêuticas para você, como um novo curso, um novo esporte, tá? E nesse processo você vai conhecer, invariavelmente você vai conhecer novas pessoas que estão praticando esse curso, esse hobby, esse hábito, essa prática positiva, e elas estão indo naquela direção. Você colocando mais pessoas assim no seu círculo social, você vai andar com gente que te ajuda a ir numa direção positiva, em vez de manter só aquele vínculo social com as mesmas pessoas que infelizmente te ajudaram a adoecer. Quarta e última dica. Dificilmente você vai conseguir fazer alguma coisa sozinho. É por isso que essa neurodica ela tem uma conexão com a da semana passada. Você precisa transformar o ambiente onde você está inserido. É mais ou menos o raciocínio que a gente precisa aplicar quando uma pessoa que está acima do peso quer emagrecer, quando um sedentário quer passar a ser praticante de atividade física, ou quando um tabagista quer parar de fumar, ou um alcoólatra quer parar de beber. O raciocínio é semelhante. Se este tabagista continua fazendo as mesmas coisas que ele sempre faz, ele dificilmente vai conseguir largar o cigarro. Se o etilista continua indo aos mesmos bares, mantendo amizade com os mesmos parças que só vão para o mesmo bar para beber as mesmas coisas, muito dificilmente ele vai conseguir parar de beber. Se você está acima do peso, precisa ajustar a sua dieta, comer menos calorias, e você só segue conta no Instagram de receita de doce, de restaurante que faz comida que é muito palatável, você só vê esse tipo de coisa, você dificilmente vai de fato conseguir ajustar a sua dieta. Por quê? Porque em todas essas situações você vai estar sendo tentado o tempo inteiro a ir na direção de onde você está querendo sair. Ou seja, fazer o contrário do que você tem que fazer. Então, o mesmo raciocínio se aplica à depressão. Você quer sair da depressão, você está estendendo a mão para as pessoas, para alguém te ajudar a sair do buraco. Ok, muito bem, você já deu o primeiro passo. O próximo passo, o segundo, não acaba no primeiro, tá pessoal? O segundo passo é que você precisa evitar as coisas e as pessoas que ajudaram a te adoecer. Então, se você vive cercado de gente, das mesmas pessoas que te traumatizaram e te adoeceram, muito dificilmente você vai conseguir sair desse estado depressivo.
Se você continua só fazendo as mesmas coisas, seguindo as mesmas páginas, acompanhando as mesmas contas, os mesmos posts nas redes sociais, dificilmente você vai conseguir sair do lugar onde você já está, porque se você faz as mesmas coisas que antes, você chega aos mesmos lugares de antes. Então você precisa transformar, a transformação acontece de fora para dentro antes de acontecer de dentro para fora. Você não vai simplesmente acordar um dia e dizer eu não sou mais deprimido, eu não penso mais em autoextermínio. Isso não vai acontecer. Você transforma a sua rotina de fora para dentro. Como? Passando menos tempo do que o excesso que você passa em hábitos negativos, diminuindo o tempo que você trabalha, se é que está em excesso, passando mais tempo com a sua família, se é que não foi a sua família que te adoeceu, percebe que tem um monte de si, tá? Praticando o novo hábito que você disse que ia praticar, estabelecendo um horário fixo todos os dias para aquele novo hábito. Isso é uma forma muito legal, inclusive, de você não abandoná-lo, porque todo dia você tem aquele compromisso com você mesmo. Tá? Nesse novo hábito, você conhece pessoas que também querem praticar aquele novo hábito e, portanto, estão indo numa direção mais positiva do que é que você estava indo. Você precisa mudar o perfil das contas. Se você só acompanha conta triste, conta de notícia ruim, só acompanha postagem de gente se dando mal, de notícia ansiogênica, de crime, de crise no país, você só acompanha coisa negativa, você dificilmente, de fato, vai conseguir sair dessa situação. Você precisa se municiar, se alimentar, isso vem de fora para dentro, repito, de coisas que estão indo na direção que você quer ir. Então, não é que você tem que transformar o seu Instagram, o seu TikTok numa rede social mais positiva. Eu repito, eu não gosto muito dessa palavra. Mas você precisa começar a seguir, pelo menos, a dica que eu dou. Coisas que vão na mesma direção daquele novo hábito que você está tentando estabelecer já faz 2 semanas. Então, você começou um novo hábito, começa a seguir contas que vão na direção daquele novo hábito. Exemplo, você começou a correr, você começou a fazer uma atividade física. Começa a seguir páginas de gente que trabalha com essa atividade física que você está praticando. Você começou a fazer um novo curso, você começou a ler um livro, começa a seguir páginas de gente que lê livros parecidos com os que você está lendo. Percebe? Você vai se municiando de coisas que vão alimentar a sua persistência no novo hábito. De fora para dentro, você vai alimentando a sua mente de gente que caminha na direção positiva que você quer ir, que não está te traumatizando, que não está te adoecendo, de gente que está favorecendo a sua persistência no novo hábito, coisa que é difícil de manter de fato. Tá? E com isso, nas pequenas coisas do dia a dia, no processo, você vai vencendo. Em vez de você esperar que um dia eu quero vencer a depressão, não é assim que funciona. Você não vai vencer a depressão um dia, você vai vencer a depressão hoje. Você vai vencer a ansiedade hoje, você vai vencer os pensamentos de autoextermínio hoje e amanhã de novo e depois de amanhã de novo. Onde? Nas pequenas coisas que você faz no dia a dia. Na forma como você cumprimenta seu cônjuge, no relacionamento com os seus filhos, na forma como você, na mentalidade que você tem quando você encara o seu trabalho, na disposição do seu tempo para sobrar um pouquinho para você estar com a sua família, para você praticar um novo hábito mais positivo. Nessas pequenas, a virada de chave não acontece num momento específico. Ela acontece um monte de vezes, pequenas viradinhas de chave todos os dias na forma como você encara as pequenas coisas da vida. Só que essas pequenas coisas precisam ser mais positivas, mais terapêuticas, é uma palavra melhor, do que as que você vinha fazendo, e acompanhadas de gente que quer continuar indo nessa direção mais terapêutica em vez daquelas pessoas que te ajudaram a te adoecer. Dia após dia, nas pequenas coisas de cada dia, quando você perceber, você já venceu. Mês que vem a gente volta, o assunto vai mudar, mas eu espero de verdade ter ajudado você ou a pessoa que você conhece que está lutando contra essa situação. E se for preciso, eu não disse isso nenhuma vez na semana, né? Acabei esquecendo. Procure ajuda de um profissional. Sempre que você sentir que você não vai dar conta sozinho, procure ajuda de um profissional que saiba de fato te ajudar. Com técnica, com ciência, com compaixão, com amor, por que não? Com profissionalismo. Uma pessoa que vai saber te ajudar. E não acabar arriscando desabafar os seus problemas no ombro ou nos ouvidos de alguém que talvez não queria realmente te ajudar. Muita gente pensa que depois da cirurgia é só esquecer o sutiã, mas não é bem assim. O médico cirurgião plástico Dr. Marcelo Mariottini explica por que o uso deste suporte
continua sendo fundamental para garantir resultados bonitos e saudáveis, mesmo depois do implante. Doutor, a prótese de silicone vai me liberar do sutiã? Não, não vai. Tá? A partir do momento que colocamos uma prótese de silicone, estamos colocando peso na região das mamas. Lógico, existem determinadas técnicas que vão fazer com que o silicone fique mais sustentado, diminuindo esse peso existente na mama. Porém, devemos lembrar que o envelhecimento continua, a gravidade continua puxando o peito para baixo e as alterações com a idade, como mudança na produção de colágeno, elastina e a lipossubstituição da glândula mamária pela gordura após os 40 anos, né, ou seja, depois que a mulher entra na menopausa, acontecem. E isso vai fazer com que o tecido mamário acabe por cair. E quando a prótese ela está colocada acima da musculatura, né, esse peso é mais intenso, né, e a queda pode vir a ser mais precoce ainda. Então não, o silicone não vai te livrar do sutiã. Doutor, mas tem uma técnica de sutiã interno, né? É um sutiã por dentro? Não, não é. Ele é apenas um reforço no sulco da mama, tá, para tentar fazer com que o silicone não se desloque para baixo. Apenas isso. Recebemos ela, a doutora Ângela Massaio Jimbo, médica infectologista, docente e coordenadora do curso de medicina do Centro Universitário Barão de Mauá, que nos informa sobre o curso de medicina da Barão, que é acreditado pelo Conselho Federal de Medicina, algo raro nas instituições. Vamos conversar um pouquinho sobre o nosso curso. SAEME do Conselho Federal de Medicina é um sistema de acreditação que ele faz com que as escolas que sejam visitadas pelo Conselho Federal de Medicina, ou seja, o órgão que rege a nossa classe médica, entenda se aquele curso ele é apropriado ou não, adequado ou não para soltar no nosso mundo de trabalho uns profissionais médicos que sejam realmente habilitados, capacitados para atuarem em todas as áreas da medicina. Com isso eles fazem visitas, né? As visitas elas não são rápidas, são 3 dias de visitas em loco, ou seja, esses avaliadores médicos do Conselho Federal de Medicina, eles vêm para a nossa instituição, eles fazem uma análise desde o nosso currículo, observam os locais de prática, conversam com os nossos alunos, conversam com os nossos professores e depois eles dão o parecer final. E para nossa alegria, esse parecer foi favorável, nós temos essa acreditação por 5 anos. O que isso significa na prática? De mais de 400 escolas médicas hoje atuantes no país, somente 52 são acreditadas pelo Conselho Federal de Medicina. Isso quer dizer que o nosso órgão máximo que regulamenta a medicina entende que a nossa instituição, que o nosso curso, ele é realmente um curso que coloca no mercado profissionais qualificados. A outra grande vantagem é que se o nosso aluno quiser fazer um programa de residência fora do país, os programas de residência só aceitam se naquele país em que o aluno é originário, esse aluno ele vem de uma escola que é acreditada, como é o nosso caso. Então, se o nosso aluno, depois de formado, quiser fazer residência fora do país, ele já pode, porque nós temos esse selo de acreditação SAEME. Nós sabemos que escolher o caminho profissional nem sempre é fácil. Então esteja ao lado de quem acolhe as suas escolhas. E se você sonha em fazer medicina, faça Barão de Mauá. O curso de medicina da Barão é um dos melhores do estado de São Paulo. Você estuda em laboratórios modernos, aprende na prática no Hospital Escola, que é referência em saúde em toda a região. E um ponto muito importante, a Barão de Mauá é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Isso prova que a Barão é referência em qualidade de ensino. O vestibular 2026 acontece dia 25 de outubro. Acesse barãodemauá.br e inscreva-se já. Você é o que você escolhe. Escolha a Barão de Mauá. Envelhecer com autonomia é mais do que possível e a fisioterapia é parte fundamental desse caminho. Fisioterapeuta Marina Gomes, da Arclinic, vem nos mostrar como os exercícios certos, feitos no tempo certo, podem manter a força, o equilíbrio e a independência para as atividades do dia a dia. Eu sou a Marina, fisioterapeuta,
E hoje eu quero contar para vocês como que a fisioterapia pode contribuir positivamente na qualidade de vida do idoso. Então, o envelhecimento ele traz consigo perdas, tanto físicas quanto funcionais. E a fisioterapia pode ajudar tanto na prevenção quanto no tratamento dessas perdas. Então, com os exercícios de fortalecimento, nós trabalhamos na autonomia e independência desse idoso. Com exercícios de equilíbrio, nós trabalhamos na prevenção das quedas. E também tem os exercícios aeróbios que nós podemos trabalhar na saúde cardiovascular desse idoso. Também é possível trabalhar força e mobilidade. E as terapias em grupo também auxiliam no tratamento cognitivo desse paciente e na interação social. Você certamente já ouviu falar de aneurismas, mas será que você sabe mesmo o que eles são e por que eles merecem atenção? É com ele, cirurgião vascular Dr. Michel Nasser, que esclarece esse assunto e mostra como cuidar da saúde e das suas artérias. Hoje vamos falar sobre aneurismas. O que são aneurismas? As artérias, mesmo as veias, podem se dilatar com o passar do tempo. Então, quanto mais a pessoa envelhece, mais a sua camada muscular dos vasos vai ficando envelhecida e mais frágil vai ficando. Isso facilita com que o vaso vá se dilatando. Essa dilatação do vaso, que acontece até 10% dos pacientes acima de 80 anos, pode levar ao que a gente chama de um aneurisma. E o que é esse aneurisma? O aneurisma de aorta abdominal, que é o mais temido, nada mais é que uma dilatação da principal artéria que irriga o abdômen e os membros inferiores. Então, para ser mais prático, o que acontece? Esse vaso vai dilatando, dilatando, como se fosse uma bexiga. A gente tem um exemplo simples. A bexiga vai dilatando, então quanto mais a gente dilata, mais esse vaso vai ficando fino. Vai ficando tão fino que quando ele rompe, pode sangrar. E esse sangue sai todo do organismo, cai dentro da barriga e o paciente tem uma morte súbita. Então, a gente consegue hoje evitar esse tipo de evento, que é o aneurisma de aorta. Como? Fazendo exames preventivos, principalmente após os 60 anos de idade. Então, minha sugestão para você, que tem mais de 60 anos de idade, 60, 65 anos de idade, já é um tabagista, é um paciente que fumou por muito tempo, que tem diabetes, que tem hipertensão, que tem dislipidemia, faça o seu exame preventivo para evitar o aneurisma de aorta abdominal. E vamos enxergar o mundo com outros olhos nas óticas Fabrilem. Tá na hora aí de renovar o visual e ainda cuidar da sua visão com qualidade e aquele precinho que cabe no nosso bolso. Nas óticas Fabrilem você encontra armações a partir de R$ 99,00, isso mesmo, estilo, qualidade, por apenas R$ 99,00. E se você usa lentes multifocais, conheça as lentes Noblin, com garantia de adaptação, tecnologia, conforto visual, tudo isso por apenas R$ 590,00. E se você gosta de curtir o sol com estilo, gosta de óculos de sol assim como eu, lá tem óculos de sol por apenas R$ 159,00. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes no cartão. Coisa boa, são 4 lojas em Araraquara, tem uma no Shopping Jaraguá, outra na Avenida 7 de Setembro, tem 2 lá na Rua 9 de Julho, tem uma que é o número 1081 e outra fica no centro, pertinho do Estradão, 1931. Tem Américo Brasiliense também e ó, tem lojas pela região do interior de São Paulo todo, Araras, Bariri, Catanduva, Pirassununga, Leme, Jaboticabal. Visite a Fabrilem mais próxima de você. Combinado? A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta porque tem tema, tem passaporte aí rolando, cidadania espanhola com ela, Thaís Veiga. A gente já vem com mais conteúdo para vocês. Ei, tá difícil de enxergar, né?
Aqui nas Óticas Fabrilem você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Armações a partir de 10 de R$ 9,90. Óculos de sol por 10 de R$ 15,90. Está precisando trocar o seu multifocal? Nós temos o melhor preço da região. Lentes com fabricação própria, com qualidade e tecnologia que vão fazer a diferença. Com certeza o seu estilo está aqui na Fabrilem. Visite umas de nossas lojas. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianópolis, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsar Imóveis ou acesse borsarimóveis.com.br. Desde cedo eu sabia que seria medicina. Aí eu escolhi Medicina Barão de Mauá. O curso tem mais de 25 anos e está entre os melhores do estado de São Paulo. Aqui eu tenho laboratórios super modernos, tem até simulações realistas. Além do Hospital Escola, que é referência em saúde na região. Aí deixa eu te contar, a Barão é a única instituição privada de Ribeirão Preto acreditada pelo Conselho Federal de Medicina. Eu escolhi ser Barão. Vestibular Medicina 2026. Prova dia 25 de outubro. Inscreva-se! Voltamos ao Conexão Saúde. Hoje estamos indo ao encontro da nossa cidadania espanhola. É isso mesmo. Brasileiros têm poucos dias para essa solicitação e é mais do que um processo burocrático. Pedir a cidadania espanhola é um reencontro com a própria história. É olhar para o passado e perceber que as nossas raízes podem abrir portas para o futuro, para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. E é justamente nesse sentido que chegam as perguntas do nosso público, da nossa audiência, para ela, Thaís Veiga, que é assessora migratória especialista em cidadania espanhola. E temos algumas perguntas interessantíssimas aqui. Vamos lá? Meu avô nasceu na Espanha, mas meu pai nunca pediu a cidadania. Eu ainda posso solicitar? É um neto, claro, né? É um neto. Você tem direito à cidadania espanhola. Não perca mais tempo. Aproveite. A lei termina no dia 21 de outubro. Não deixe essa oportunidade passar. Garanta o seu passaporte espanhol. Eu posso te ajudar. Me chama, meu contato está aqui. Eu ajudo você. Eu sempre falo, Pri, nas minhas redes sociais, que o que depender de mim, todos os descendentes de espanhóis serão espanhóis. E eu falo do fundo do meu coração, eu falo com a minha alma, porque eu me tornei espanhola através da Lei de Memória Democrática. É uma entrega. É uma entrega. Então eu quero que todos que possuem esse direito o agarrem, o façam valer. Eu queria ser cidadã também, eu queria ser descendente para poder fazer esse processo com você, eu Thaís. Eu amaria fazer o seu processo de cidadania que espanhola. Coisa boa. Pri. Aqui tem uma pergunta do que eu preciso para tirar a cidadania espanhola. Quais os documentos? Você até retornou, a gente falou no primeiro bloco, mas se quiser só dar uma rapidamente para esse ouvinte. A certidão de nascimento do espanhol, emitida na Espanha nos últimos 12 meses. Ah, Thaís, mas como eu consigo esse documento? Eu consigo para você. O que eu preciso é que você me informe a cidade
e o estado de onde veio o seu antepassado espanhol. Você tem essa informação? Me procure. Eu busco esse documento para você na Espanha imediatamente. Ótimos! Depois que eu conseguir a cidadania, os meus filhos menores de idade também têm direito automático? Existe um custo para os filhos terem ou não tem mais esse custo? A partir do momento que saiu a sua cidadania espanhola através da Lei de Memória Democrática, todos os menores, os seus descendentes menores, os seus filhos, eles terão direito à nacionalidade espanhola, desde que você homologue essa certidão de nascimento no consulado, antes da maioridade dessas crianças. Lembra que no panorama geral que eu dei, né, sobre a legislação espanhola, eu disse, quando completa a maioridade, perde-se o direito. Então passa a valer a legislação. Tem que fazer o reconhecimento desse menor até antes dos 18 anos. Exatamente. Então os menores têm direito sim. Tá ótimo. Não dá para fazer esse processo sozinho, pelo visto. Tem uma pessoa perguntando, é possível fazer todo o processo sozinho? No caso, eu acho bem difícil, ainda mais com o prazo dia 21 de outubro agora de 2025, que está acabando, certo? Pri, é um processo longo, minucioso, com muitas regras, muitos detalhes. Você precisa desse documento na Espanha, você precisa de documentos específicos. As certidões de nascimento brasileira não é aquela simples certidão, é uma certidão de nascimento específica para este documento. Ela precisa ser apostilada numa convenção internacional. Então, um pequeno erro e você perdeu o seu direito à cidadania espanhola. Não há tempo para correção de erros. Se fosse lá no início da lei, em 2022, haveria tempo para corrigir erro. Agora, faltando 34 dias para o final da Lei de Memória Democrática, não há tempo. Você precisa de uma assessoria que de fato seja especializada em cidadania espanhola. E não é qualquer assessoria. É uma assessoria especializada em cidadania espanhola, que conheça a Lei de Memória Democrática. Tem que conhecer de fato as leis da Espanha, essa lei específica, tá ótimo. Exatamente. Sou bisneta de espanhóis, mas não tenho os documentos deles. Aí no caso você já falou que você consegue os documentos. Bisneta também consegue? Consegue, desde que os pais, que são os netos, também peçam a cidadania. Então, para que os bisnetos tenham direito, é necessário que os pais, os netos, entrem no mesmo processo. É o meu caso. Eu sou bisneta. Para que eu pleiteasse o meu direito, o meu pai precisou pleitear o direito dele. Então, meu pai, eu e os meus irmãos. Perfeito. Meu pai neto, eu e meus irmãos bisnetos. Neto e bisnetos nessa ordem. A não ser que o seu pai, o neto, já seja falecido, aí nós conseguimos subir essa geração com ascendência morta, tá? Só neste caso. E quais são os benefícios de ter um passaporte europeu e um passaporte espanhol especificamente? Pri, para início de conversa, entrar nos Estados Unidos sem o visto americano. Olha, eu vou mostrar rapidamente para as pessoas. Esse é o meu passaporte brasileiro e aqui está o meu visto americano. Esse visto hoje custa R$ 1.700 para você pleiteá-lo. Tem uma fila de espera para você passar pelo agendamento do visto de mais ou menos 1 ano e meio. Você precisa colocar lá todas as suas informações. Declaração de imposto de renda, o que você tem no seu nome de bens e depois você vai passar por uma entrevista. É assim constrangedora a entrevista que você passa no consulado americano e eles decidem se você pode ou não entrar no país deles para fazer turismo. Com este passaporte espanhol, você entra nos Estados Unidos quando você quiser. Você compra uma passagem aérea hoje e simplesmente entra. Não é necessário
o visto americano. Bom, isso é um mero detalhe. Você pode morar, estudar, abrir uma empresa em qualquer país da União Europeia. Na Espanha, claro. E eu acho importante essa questão do estudo para quem está nos escutando, para quem quer passar esse legado, como você mesma falou, do legado para o filho, para o neto, para o bisneto e para qualquer, né, geração da sua família. Porque hoje você fazer um pós-doutorado, um doutorado, um mestrado na Espanha, por exemplo, tem um custo altíssimo. Quando você tem o passaporte, você faz o doutorado, o seu mestrado, sem custo nenhum. Sem Tô nenhum certa? custo, certíssima. Cidadão europeu não paga pela educação superior na Europa. Para mim, a maior e melhor vantagem de todas. Pri, você poder estudar sem custo. Você é mãe e você é uma mulher informada, jornalista, você tem consciência do momento global onde nós vivemos, de guerras, de eminência, de conflitos mundiais. Você ter a liberdade de morar em qualquer país do globo com um passaporte espanhol, isso é liberdade. É impagável. É impagável. Então, isso é muito mais do que um passaporte. É liberdade, é legado, é honrar memórias, é conexão com o passado e com o futuro. E com o futuro, ótimo. Uma mensagem para quem aí foi tocado e sabe que é descendente de espanhol e tem pouquíssimo tempo, porque dia 21 de outubro está chegando. Manda uma mensagem para essa pessoa para a gente finalizar a nossa entrevista, Thaís. Você, descendente de espanhol, não deixa essa oportunidade passar. Os seus avós deixaram a Espanha num momento de muita dificuldade. E hoje nós vivemos num país, vivemos uma vida confortável. Vamos honrar aqueles que nos permitiram estar aqui hoje. Vamos nos conectarmos com a nossa origem, com as nossas memórias familiares. E mais do que isso, vamos deixar esse legado para as próximas gerações. Eu estou aqui para te ajudar. Eu posso fazer essa ponte para você. Me chamo Thaís Veiga, sou assessora migratória especialista em cidadania espanhola e vou ajudar você a se tornar um cidadão espanhol. E o que depender de mim, todos os descendentes espanhóis serão cidadãos espanhóis. Que coisa boa, Thaís, eu fico muito feliz. Muito obrigada, Pri. Pela mais uma vez aqui no Muito obrigada, é uma honra. Eu que agradeço. É uma honra, que muito coisa obrigada, boa. A gente gratidão. trouxe qualidade de vida, bem-estar e saúde aqui para vocês de uma maneira diferente, com essa oportunidade que está aí, né? Com limite, né? E a gente precisa correr atrás, a gente precisa. Se você é descendente, eu gostaria muito de ser, como eu falei para Thaís. Thaís, muito obrigada. E agora a gente segue o nosso programa com o nosso plano de saúde. Sabe aquela sensação boa de saber que estão cuidando muito bem da gente de verdade? É isso que move o H-Saúde. Cuidar. E dia 18 de agosto, a H-Saúde estreou a Casa Nova em Araraquara, isso mesmo. Mês passado, eles estão desde agosto num espaço ainda mais moderno, aconchegante e com estacionamento próprio. Tudo para te receber com mais conforto, qualidade e, é claro, aquele atendimento humanizado que a gente já conhece e confia. A nova Casa do H-Saúde fica na Avenida São Paulo 454, entre as ruas 3 e 4, bem no centro da cidade, no coração da cidade de Araraquara. É um novo espaço, mas com o mesmo compromisso, cuidar da gente. E atenção, os atendimentos lá nas unidades antigas da Avenida Bandeirantes, em Araraquara, e também lá de Américo Brasiliense, foram encerrados. H-Saúde de Casa Nova, esperando por você. H-Saúde cuida muito bem, cuida muito mais. E seguimos a nossa parte dos quadros especiais de saúde. Quem chega é ela, psicóloga, neuropsicóloga Heloísa Roça, da Clínica Foco. Hoje o tema é como atividades com jogos podem estimular a memória e trazer mais qualidade de vida.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Heloísa Roça. Hoje nós estamos aqui com o grupo Foco 60+. A atividade de hoje foi atividade de memória com essas cartinhas de um jogo que se chama Contratempo. Esse jogo, ele trabalha não só a memória rápida, como também a memória de trabalho. Então, como que a gente fez? Cada idoso lia uma cartinha, essa, por exemplo, coisas que você faz quando está com ciúmes. Cada um tinha que falar uma coisa que faz quando está com ciúmes. Além da gente trabalhar a memória imediata, a gente também trabalha a memória de trabalho, que é a qual eu tenho que estar com ela na cabeça. A ortodontista a doutora Márcia Gandini, da Gandini Ortodontia do Instituto de Saúde Especializado, com todo o seu jeito didático, vem abordar um tema muito importante. Olá! E retomando os nossos blocos, as nossas dicas, né, referente à ortodontia preventiva, nós vamos voltar um pouquinho naquela situação onde os dentes estão mistos, né? Eu tenho um pouco de dentes de leite, um pouco de dente permanente e a gente chama isso de dentadura mista. Nessa dentadura mista, a gente pode ter várias situações sendo acometidas por diferentes possibilidades que venham a surgir nesse desenvolvimento da criança, nesse desenvolvimento da arcada. Uma das situações que pode vir a ocorrer é a mordida cruzada posterior. Então, a gente vai perceber que eu tenho os dentes de cima da arcada superior, eles vão estar por dentro e os dentes da arcada inferior vão estar por lado de fora, por fora. Então a gente vê claramente que ela é diferente numa situação normal e a gente vê claramente quando essa anomalia ela está instalada. A gente também pode ter essa mordida cruzada anterior, onde os dentes da frente estão posicionados para dentro, os superiores para dentro e os inferiores para cima. Então a gente tem os dentinhos aqui que já são permanentes, eles são incisivos permanentes do arco superior para dentro dos incisivos permanentes do arco inferior. Então a gente denomina isso uma mordida cruzada. Uma situação de bastante relevância e de muita importância que você deve notar para que a gente possa te dizer o caminho a conduzir para esse tratamento. Uma outra situação seria essa mordida cruzada anterior com mais dentes e também envolvendo o posterior. Então aqui a gente tem a normalidade e aqui a gente vê uma situação de anormal e depois quando começamos a fazer alguma intervenção, o como que isso pode vir a melhorar. A gente vai estar conversando muito mais. Eu sou a doutora Márcia Gandini, tenho muito mais para entregar aqui para vocês como dicas da ortodontia preventiva. Eu estou aqui no Gandini Ortodontia, localizado no Instituto de Saúde Especializado, o ISE, aqui em Araraquara. Gandini Ortodontia, 16 99741 1685. A psicóloga e coordenadora do grupo Bom Jesus, Caterine Baruch Vignoto, chega com um tema sensível, mas fundamental para uma reflexão: o luto infantil. Hoje ela mostra como compreender, acolher e acompanhar as crianças e adolescentes nesses momentos, trazendo consciência, empatia e muito cuidado para toda a família. Oi pessoal, tudo bem? Caterine aqui. Hoje eu vim falar sobre um tópico sensível, mas muito necessário, que é a do luto infantil. Muitas pessoas ainda se questionam como comunicar ou como trazer essa demanda assim, para a criança, para a vida dessa criança. E a gente tem alguns recursos para conseguir fazer isso. Principalmente um deles é trazer ela até o espaço, né, nessa cerimônia de despedida, que é um dos rituais mais antigos que é feito na nossa civilização. Então, você ceifar ela desse momento é muito ruim. Então a gente precisa, assim, trazer esse contato. O luto ele vai vir em camadas, ele não é tão rápido assim, ou muito fácil de entender. Os adultos também estão tentando entender esse espaço, então a gente precisa, sim, incluir essa criança neste momento. Porque senão, o que acontece? Ela acaba criando coisas na cabeça dela, ela não tem recurso suficiente, ferramenta suficiente para conseguir lidar com isso. E nada mais justo do que um adulto ou alguém algum cuidador ou genitores, que
auxiliem para fazer esse tipo de conexão e significado e afins. Outro ponto muito importante que a gente pode levar em consideração é falar sobre, dialogar, trazer muitas essas histórias, né, memórias e afins. Como foi? A criança é muito pequena, tem menos de 3 anos, aí a gente tem outras formas de trazer esse luto. Em algum momento ela vai recordar daquela pessoa, ela vai trazer algumas coisas. Existem fotos hoje no mundo digital, a gente tem contato o tempo todo. Então, ela pode questionar, e aí, nestes questionamentos, a gente começa a reviver e recordar coisas, e que pode vir com turbilhões, pode vir com choro, pode vir com alegria, pode vir com risos. Então, a gente precisa, sim, abraçar esses momentos e tentar sempre trazer o conteúdo de uma forma muito lúdica, muito acessível e sentir tudo isso. Percebe-se que a Funerária Bom Jesus se diferencia pelo compromisso com a excelência e pela forma como transforma um momento de dor em uma experiência de muito respeito e muito amor. Não se trata apenas de oferecer serviços funerários, mas de proporcionar amparo, escuta e cuidado genuíno. Em tempos tão sensíveis, a confiança é fundamental. Por isso, a empresa trabalha com informações claras, contratos objetivos e valores justificados, sem surpresas, apenas apoio. E dica minha, tem planos a partir de R$16 mensais. É isso mesmo, Funerária Bom Jesus aqui no Conexão Saúde. E nós vamos agora no clube, direto para o Clube Araraquarense. Socializar, a gente sabe que vai muito além de um simples encontro. É qualidade de vida. Pessoas com vida social ativa têm menor risco de depressão, ansiedade e doenças cardíacas. Além de mais bem-estar, longevidade. E neste sábado tem um evento imperdível, o Baile do Havaí 2025. A gente vai conferir com o diretor social e cultural, Antônio Augusto Dias, o que ele preparou para esse baile. Olá, eu sou o Dias, diretor social do Clube Araraquarense. Estou vindo aqui para falar para vocês da nossa grande festa, que é o Baile do Havaí. Uma das festas mais tradicionais do clube e da cidade de Araraquara. Nós vamos ter no dia 27, um sábado, as seguintes atrações: Dudu Nobre, Tony Garrido e Jamil e Uma Noites. Vai ser uma noite fantástica. Por quê? Porque nós vamos ter decoração, frutas. Venham participar dessa festa muito, muito tradicional do Clube Araraquarense. Venham! E a gente sabe que quando a vida pede uma grande celebração, o lugar certo é o QueFesta Eventos. Com mais de 20 anos de tradição, o QueFesta transforma momentos especiais em memórias inesquecíveis. Casamentos, festas de 15 anos, eventos corporativos, lá cada detalhe é pensado com carinho, sofisticação e muita dedicação. Os ambientes climatizados, buffet próprio, estrutura completa e uma equipe que cuida de tudo para que você viva o seu grande dia com muita tranquilidade e emoção. No QueFesta, você encontra mais do que um espaço, encontra pessoas prontas para realizar sonhos, atendimento humanizado, soluções sob medida. A sua festa acontece do jeitinho que você sempre imaginou. QueFesta Eventos, tradição, beleza e alegria em cada celebração. Olha, coisa boa, não é? A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta, porque tem transformação, tem espiritualidade, tem saúde mental no próximo bloco Conexão Saúde. Chega em Araraquara a tecnologia que muda as regras do jogo em procedimentos estéticos minimamente invasivos. Tecnologia BodyTite. Apoiado por mais de 20 estudos publicados, a plataforma BodyTite é uma tecnologia médica aprovada pela FDA e Anvisa.
com controle duplo de temperatura para tratamentos minimamente invasivos de remodelação do corpo e da face, com resultados cirúrgicos e sem cicatrizes. Essa tecnologia trabalha emitindo uma radiofrequência bipolar de forma rápida e uniforme, distribuindo calor diretamente na derme e na matriz subcutânea, sem barreira epidérmica. Seus aplicadores com a tecnologia Refall oferecem uma remodelação facial e corporal minimamente invasiva, segura e eficaz, oferecendo aos pacientes melhoras estéticas significativas. Agende uma consulta e faça sua avaliação na Clínica Mariottini. Porta-joia Lingerie. As pantufas estão super na moda e a porta-joia não ia ficar fora dessa. Seja para você trocar o seu calçado quando você chega em casa ou para você ofertar a um amigo como um presente, um carinho, uma lembrança, nós temos todos os modelos, de dedo, a fechadinha, a mais quentinha para quando está mais frio. Nós temos uma variedade imensa, uma leva de modelos para você escolher do jeito que mais te agradar. E um detalhe, com os melhores preços do mercado. Porta-joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Voltamos ao nosso Conexão Saúde. Muita saúde, muito conteúdo útil, muita qualidade, aquela injeção de vitamina, de muita informação, de bem-estar para todos nós. Iniciamos com a Mizar para te ver brilhar, que é esse quadro de inspiração que já é sucesso aqui no Conexão. Afinal, cuidar da beleza, da autoestima, vai muito, muito, muito além do visual. É um jeito de cuidar da nossa saúde, do bem-estar nosso e da nossa família. E agora a gente vai direto para o salão conferir o que eles reservaram para a gente hoje. Mizar, para te ver brilhar. Eu indiquei para Jéssica a esmaltação em gel, por ela ter filho pequeno e não ter disponibilidade para estar todo dia, toda semana ao salão. Esse procedimento tem durabilidade maior e o retorno é feito a cada 20 dias. Temos hoje também uma variedade enorme de esmalte em gel, com efeitos e cores lindas. Esse, por exemplo, é novidade, foi desenvolvido para festas e final de ano. E vamos direto para o quadro Sala de Terapia, com ele, psicólogo clínico, autor do livro Despertar da Fonte, Cássio Ropelato, que vem refletir sobre um sentimento muito humano, a incompletude. É uma oportunidade para a gente entender por que essa sensação surge, como que ela nos afeta e de que forma podemos encontrar mais harmonia em nossa vida. Sala de Terapia. Você sempre me fala desse sentimento de incompletude, mas você já percebeu como você está preocupado em como as pessoas te veem, como as pessoas te entendem, como as pessoas te validam? Percebe como aquilo que está fora é mais importante daquilo que tem dentro, aquilo que você é dentro? Por que tamanha preocupação como as pessoas vão te ver? Se as pessoas vão te validar, se as pessoas vão gostar ou não de você. O que importa é todo mundo gostar de mim, se eu ainda não aprendi a gostar. Por que você fica tão preocupado com aquilo que está lá fora, com o que o outro vai trazer como percepção a teu respeito, se talvez você ainda não tenha algo claro sobre você mesmo? Pare de se preocupar com aquilo que está lá fora. Olhe um pouco mais para dentro. Talvez a incompletude é porque você está buscando fora o que você tem que encontrar em você mesmo. E nós finalizamos aqui o nosso Conexão Saúde. Agradecemos a todos vocês por estar conosco toda semana aqui, cuidando da nossa saúde, com o melhor da curadoria de toda a nossa região. A gente se vê a semana que vem na TV Cultura, na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser.
Conexão Saúde. Apoio Cultural H Saúde. Cuida bem, cuida mais. Professor Dr. Michel Nasser, cirurgião vascular, experiência e competência. Óticas Fabrilen, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. Funerária Bom Jesus, cuidando carinhosamente do silêncio da vida. Que Festa Eventos, tudo que uma grande festa precisa em um só lugar. Vestibular Medicina Barão, inscreva-se já.